Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para ler o texto do pastor Levi Melo chamado Somente Creia. É um texto que foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como não fui eu quem escrevi, foi o pastor Levi Melo, o que eu vou fazer? Ler com os irmãos esse devocional e contar aquilo que eu entendi. Então, eu gosto muito de reforçar isso. É importante que você leia na sua Bíblia, na sua tradução. É importante que você ore antes de começarmos o nosso devocional e peça ao Senhor que o esclareça, que coloque as verdades eternas no seu coração, que exista uma aplicabilidade para a sua vida. Assim como todos os dias eu vejo que tem uma aplicação para a minha vida, tá bom? Então vamos iniciar orando? Senhor Jesus, que nós possamos apenas crer, que nós possamos estar totalmente dependentes de Ti, sabendo que Tu és o Senhor de todo o universo e de todas as coisas. Amém. O nosso texto, então, está em Marcos, capítulo 5, versículos 35 a 43, tá bom? Então, vamos lá. E diz assim, ó. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: Sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: Não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou: Por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus, ele, porém, fez todos saírem, levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, levante-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram admirados. Jesus deu ordens claras para que não contassem a ninguém o que havia acontecido e depois mandou que dessem alguma coisa para a menina comer. Amém? Bom, irmãos, então Jesus estava andando lá no meio da multidão quando aconteceu isso com Jairo, né? Esse milagre maravilhoso. E o pastor Levi Melo, ele escolheu o versículo 36 para ser o versículo-chave, que diz assim: Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E assim, quando a gente está numa situação que a gente não sabe como sair dela, quando a gente quer encontrar um caminho, uma solução para resolver um problema, a gente fica acreditando que, por mais que a gente se esforce, aquilo não tem jeito, não vai ter solução. A gente pensa, 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 utiliza todos os recursos, a gente tenta resolver de uma forma ou de outra, pede ajuda e a gente tenta mandar alguém resolver aquela questão para que aquilo lá fique bem longe da gente. A gente não quer vivenciar aquele problema, a gente quer resolver. Mas Jesus fala o quê para Jairo? Que era praticamente um beco sem saída, né? Ele estava pedindo a cura da menina, da sua filha. Chega lá os caras e fala assim, ó, já era, morreu, sua filha morreu, não tem o que fazer. Deixa o mestre em paz. Não fique apurrinhando a vida de Jesus, a cabeça de Jesus, porque sua filha, infelizmente, já era. Então, talvez essas fosse... Não, talvez não. Com certeza, eu acho que essa é a pior palavra que qualquer pessoa gostaria de ouvir, né? Quando a gente está no meio do olho do furacão, no meio da confusão, no meio daquele sofrimento,
alguém chega para você e fala, ó, já era, não tem mais solução. Misericórdia, né? Ninguém quer ouvir isso, não. Por pior que seja a situação, você sempre tem esperança de que aquilo vai se resolver. Então, os problemas têm a capacidade de tentar acabar com a nossa esperança e com a nossa fé, né? A gente viu muito isso e tem visto, né? Em alguns casos nessa pandemia, né? As pessoas desesperançadas porque perderam entes queridos, porque ficaram doentes, porque perderam emprego. Muitos não conseguiram pagar seus aluguéis, as suas contas, muitos faliram. Então as pessoas acabam sofrendo tanto que perdem a esperança e a fé, né? Mas Jesus, pelo contrário, né? Quando aquelas pessoas vieram dizer para o Jairo, ó, já era, não. No meio da tormenta mais complicada da vida daquele homem e também na nossa vida, quando tudo parece que não vai dar certo, que não tem mais jeito, que está tudo acabado, Jesus, o que que ele faz? Ele toma a iniciativa de não deixar a gente desistir. Ele fala, não, peraí, não acabou nada não. Porque a última palavra é sempre do Senhor. Por mais que nós não vejamos saída, nós temos que crer que Jesus Cristo é a solução. Sabe? Muitas vezes você está com aquele carnê para pagar, desesperado, manda currículo, não acha, ou briga em casa, ou doença, ou morte, você fala, meu, não tem solução. Mas Jesus Cristo é a última palavra, nós temos que confiar nisso, nós temos que saber quem está falando, nós temos que saber que a gente faz planos, mas a resposta certa é a resposta do Senhor. Embora então, às vezes pareça que nenhum sofrimento será capaz de impedir Jesus de agir, para pôr tudo em ordem e fazer a vida seguir em paz. Então, embora às vezes pareça que está tudo perdido, nenhum sofrimento vai impedir Jesus de agir. Você tem que ter isso em mente. As coisas podem parecer sem solução, mas nada nesse mundo pode impedir Jesus, nada pode pará-lo. Em momentos de medo, de ansiedade, de angústia, de tristeza, de dúvidas, de incapacidade, de impossibilidade, a gente pode contar com quem? Com Jesus Cristo. Ele está sempre no nosso lado, sempre está lá para nos dizer que por mais que seja complicado, ele continua no controle de tudo. Ele fará tudo que for necessário para que as coisas concorram para o nosso bem. Então, o que nós temos que ter em mente? Que nós só podemos crer naquilo que nós conhecemos. Então, nós só seremos lembrados pelo Espírito Santo daquilo que nós precisamos crer, daquilo que vai nos consolar, daquilo que vai nos ajudar, daquilo que vai nos levar adiante, se nós conhecermos o que está escrito na palavra de Deus. Se você não lê a Bíblia, se você não sabe o que o Senhor tem para a sua vida, se você não tem esse hábito, se você é muito ocupado demais para ler diariamente a palavra do Senhor, para conversar com Ele em oração, para entender aquilo que Ele tem para a sua vida, vai ser difícil você ouvir a voz do Mestre no meio daquela multidão, como Jairo estava lá, no meio daquela multidão, um monte de gente, mó vucu-vucu, só que Jairo estava atento ao que o Senhor tinha para dizer. E o Senhor falou para Jairo, ó, fica frio, somente creia. Agora, irmão, se você não lê a palavra, não se iluda. Não tem como o Espírito Santo lembrar você daquilo que a palavra diz. Não tem como, você não leu. E outra coisa, irmão, se você não lê a palavra, não tem como você obedecer. E se você não obedece a palavra de Deus, não tem como o irmão ser abençoado, entendeu? Então, preste atenção. Para você crer, você precisa viver esse Deus maravilhoso. Você precisa estar conectado com Ele, porque senão, não é bagunçado assim, não. Ah, não, eu aceitei Jesus e já tá tudo certo. Não preciso ler, não preciso orar, não preciso de nada. Viva! Não, irmão.
sempre a bênção de Deus está atrelada à obediência. Então, se você está passando por dificuldades, tristezas, angústias, enfim, qualquer que seja o problema que você está passando, confie que Jesus poderá ajudá-lo se você estiver conectado com ele. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó. Em momentos de medo, ansiedade e dúvida, a gente pode contar com Jesus ao nosso lado. Eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que 2021 ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.